Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos agora no capítulo número 4, segunda parte, As Várias Existências do Espírito. Se você não assistiu os, os vídeos anteriores, convido você a estar aqui acessando a playlist O Livro dos Espíritos e participar deste estudo com muito amor e carinho. Vamos agora então à questão de número 178, certo? E nos dizem os bons espíritos. Aliás, pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos podem renascer fisicamente em mundos relativamente inferiores aos que já viveram? Resposta: sim, quando recebem a missão de ajudar no progresso desses mundos. Nesse caso, aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, pois ela será para eles uma oportunidade de adiantamento. Nós temos o caso do nosso irmão Bezerra de Menezes, que reencarnou aqui e desencarnou em 1900, certo? Então, ele veio aqui à missão, e outros espíritos que estão vindo para nos auxiliar no progresso na transição deste mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E assim podemos crescer e progredir cada vez mais. Assim como existem espíritos, nós bem sabemos, por conta desta transição, que não estão mais se encaixando nesta vibração do planeta e infelizmente irão para mundos mais atrasados, para que assim possam auxiliar a estes mundos, a si também, e desenvolverem o que não conseguiram antes dentro do senso de coletividade. 178A. Pode-se encarnar em mundos inferiores também por expiação? Deus pode enviar espíritos rebeldes para esses mundos? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Se não regrediram, sua punição consiste em recomeçar as existências mal vividas num mundo adequado à sua natureza. Foi conforme nós falamos antes. Nós estamos vivenciando muitos escândalos em diversas áreas da nossa sociedade. E alguns espíritos extremamente violentos ainda e que não estão aproveitando as oportunidades concedidas ou que não estão conseguindo se adequar, mas que estão assim também servindo para crescimento de outros, infelizmente acabarão sendo e tendo que recomeçar em planetas mais atrasados. 178b. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que falharam em suas missões ou em suas provas. Questão 179. Os seres que habitam um mundo já alcançaram o mesmo grau de perfeição? Resposta: não. Em todos os mundos acontece como na Terra. Existem seres mais e menos evoluídos. Então, nós podemos perceber que cada um vem a cumprir uma missão, tem um papel a desempenhar. Então, nós não estamos no mesmo grau de evolução espiritual. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida, a inteligência não se perde. O que pode acontecer é que o espírito não disponha dos meios para manifestá-la. Isso dependerá de sua superioridade e das condições do corpo que irá adquirir. Ver a influência do espírito, ver a influência do organismo, pergunta 367 seguintes, que estaremos no momento exato lendo elas, estudando, melhor dizendo, a cada uma delas, certo? Então, aquilo que nós realizarmos aqui, todo estudo, todo conhecimento fica em nosso espírito, em nossa casa mental. Nós não perdemos nenhum aprendizado. Tudo fica guardado, todas as experiências são guardadas, muito embora elas se encontrem adormecidas ali. Porque, como ele disse, às vezes não há meios
para manifestá-la, ou o espírito opta por outras questões e elas ficam ali, quietinhas, mas estão guardadas em nossos espíritos. Nenhuma experiência é adquirida ao acaso. Não existe acaso. Questão 181. Os seres que habitam os mundos, os diferentes mundos, possuem corpos semelhantes aos nossos? Resposta. É claro que eles possuem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse corpo é mais ou menos material, conforme o grau de evolução a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Na casa do Pai há muitas moradas, e elas estão em diferentes graus de evolução. Alguns já sabem e têm consciência disso aqui na Terra, enquanto outros nada sabem. Observação. O espírito sempre se reveste da matéria que seja adequada ao mundo onde ele é chamado a viver. Assim, espíritos mais evoluídos se revestem da matéria mais sutil, enquanto espíritos menos evoluídos se revestem da matéria mais grosseira. Então nós, com certeza, pelo nosso grau de evolução, estamos revestidos de uma matéria mais grosseira. Mas espíritos extremamente evoluídos, que aqui vêm reencarnar, também possuem matéria no seu corpo físico, né? Possuem um corpo físico com matéria, lógico, mas ele mais sutil, menos grosseiro do que o nosso, né? Jesus veio encarnar, não reencarnar, veio encarnar aqui entre nós, porém, o seu corpo físico de uma matéria extremamente sutil. Podemos assim entender e compreender, dado ao ser o modelo e guia da humanidade, um espírito crístico, puro. Questão 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta. Nós, os espíritos, só podemos responder conforme o grau de adiantamento em que vocês se encontram. Assim, não podemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo físico que o reveste se aproxima da natureza espiritual. A matéria torna-se menos densa e ele já não se arrasta mais penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentar. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas que estão mais distantes, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo, o que já entrevemos pelo pensamento. A perfeição dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que eles estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não possuem objetivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá a consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a enfrentam sem nenhum temor e entendem a morte como uma simples transformação. O número de anos vividos nos diferentes mundos parece ter relação com o grau de superioridade física e moral de seus habitantes, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito às alternâncias que o desorganizam. Quanto mais puro for o espírito, menos ele ficará sujeito às paixões que o consomem. Essa é ainda uma graça da providência que, desse modo, quer abreviar os sofrimentos à medida que evoluímos. Então, nós podemos perceber aqui que nem tudo nos é revelado para o nosso próprio bem. Nós ainda não temos condições de compreender
pelas palavras que temos alcance com a nossa inteligência aqui na Terra e também pelas nossas más inclinações ainda, nossos vícios, nosso orgulho, vaidade e egoísmo, de termos todas as respostas e respostas como esta. Porque estaríamos tendo insuflado ciúmes e diferenças com outras pessoas, o que não traria benefício algum, prejudicaria a nós e talvez a essas pessoas por quanto do conhecimento. Então, isto não é revelado para que possamos realmente aprendermos a respeitar um ao outro e nos amarmos como irmãos. 183. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta. Em todos os mundos, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão atrasada como na Terra. Então, cada mundo possui a sua condição, possui a sua forma de existir, de ser e de necessidades que cada um de nós precisa e que este planeta também tem assim a ser passado. 184. O espírito pode escolher o novo mundo onde vai habitar? Resposta. Nem sempre, mas pode pedir o que deseja e receberá se assim o merecer. Os espíritos somente podem habitar mundos que sejam compatíveis com seu grau evolutivo. 184A. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo onde ele irá encarnar? Resposta: o seu grau de evolução. Então, muitas vezes nós pedimos coisas e a espiritualidade, por conta de todo o conhecimento da nossa trajetória reencarnatória, sabe que nós não temos condições. Às vezes não temos nem o merecimento, não temos evolução suficiente e isto poderá nos prejudicar, causar muitos transtornos a nós e às pessoas à volta. Então, nos é negado algo que vem para ser um bem, para que nós possamos calmamente adquirirmos condições e uma base sólida para isso. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é sempre o mesmo em cada mundo? Resposta: não, os mundos também estão submetidos à lei do progresso. No início, todos os mundos são inferiores. A Terra passará por uma transformação e se tornará um verdadeiro paraíso quando os homens se tornarem bons. Comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças mais evoluídas sucederão às atuais, assim como as atuais sucederam às mais atrasadas. Então não é à toa que civilizações são dadas como extintas aqui na Terra. Retornam todos estes seres ao plano espiritual. Irão a planetas mais evoluídos, outros a mais atrasados, conforme o que tiverem realizado, mas também deixam suas marcas aqui. Nós temos várias civilizações que nos deixaram grandes obras aqui à humanidade. Muitos ensinamentos. Ensinamentos até que estamos até hoje tentando desvendar, visto o grau que eles já possuíam, certo? Questão 186. Existem mundos em que o espírito deixa de se revestir com corpos materiais, tendo por envoltório apenas o perispírito? Resposta: sim, existem. E nesses mundos o envoltório ou perispírito torna-se tão etéreo que para vocês é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. 186A. Então, não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o estado de espírito puro? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença entre os estados vai se apagando pouco a pouco, até se tornar imperceptível, assim como a noite se desfaz diante das primeiras claridades do dia.
Quanto mais evoluídos nós formos, mais nós teremos modificações, não somente na parte espiritual, mas na parte que reveste o nosso espírito, para que possa assim manter o equilíbrio do que é o reflexo do que nós somos, do nosso espírito, o nosso perispírito. E aí, dado ao grau de estarmos neste estado de um espírito puro, não necessitaremos mais de um corpo físico. Mas ainda assim, estaremos com este revestimento, vamos dizer assim, ainda que quase imperceptível, para agirmos aonde estivermos, certo? Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. Essa substância é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste com a matéria própria de cada mundo, e essa mudança ocorre com a rapidez de um relâmpago. Então, de acordo com o grau, vai a necessidade ou do corpo físico, ou de um perispírito mais sutil, ou mais materializado, vamos dizer assim. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou habitam o espaço universal sem estarem ligados a um mundo específico? Resposta: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Comentário de Kardec. De acordo com o ensinamento dos espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos que possui os habitantes menos adiantados, tanto física quanto moralmente. Marte estaria em estágio ainda inferior à Terra, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres com corpo físico, mas um local de reunião de espíritos superiores que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem, por intermédio de espíritos menos elevados. Esses pensamentos seriam transmitidos aos espíritos menos elevados por meio do fluido cósmico universal. Do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume de cada planeta e a distância que eles se encontram do Sol não tem nenhuma relação com seu grau de adiantamento, pois, se assim fosse, Vênus deveria estar mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que foram personalidades conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, que é um dos planetas mais próximos da perfeição. E é de causar espanto que, num planeta tão adiantado, se encontrem homens que a opinião terrena não julgava tão evoluídos. Isso nada tem de surpreendente se considerarmos que alguns espíritos que habitam Júpiter podem ter sido enviados à Terra para desempenhar uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria em primeiro plano. Além disso, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem ter sido outras existências intermediárias, nas quais se melhoraram. E, finalmente, que assim como na Terra, em Júpiter também existem diferentes níveis de desenvolvimento, que, entre esses níveis, pode haver a mesma distância que separa entre nós, o homem civilizado, do selvagem. Assim, o fato de um espírito habitar Júpiter não significa que ele esteja no nível dos seres mais adiantados daquele planeta. Da mesma maneira que uma pessoa comum não está no nível de um cientista da universidade só porque reside em Paris. As condições de longevidade dos espíritos não são, em todos os mundos, iguais às da Terra. Por isso, não podemos fazer comparações entre as idades. O espírito de uma pessoa já falecida, há alguns anos, foi evocado
e disse haver encarnado 6 meses antes no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliar porque o tempo lá não é contado como na Terra. Além do mais, o modo de vida não é o mesmo. Lá, o nosso desenvolvimento é bem mais rápido, embora não faça mais de 6 meses do que da Terra, o tempo da Terra. Que lá estou. Posso dizer que a minha inteligência corresponde à dos 30 anos de idade se estivesse na Terra. Muitas pessoas semelhantes nos foram dadas, por outros espíritos. Muitas respostas semelhantes nos foram dadas por outros espíritos, e nisso não existe nada no que não se possa acreditar. Se existe na Terra um grande número de animais que adquirem em poucos meses seu desenvolvimento normal, por que o mesmo não poderia ocorrer com um homem em outros mundos? Um homem na Terra, com a idade de 30 anos, ainda está na infância do desenvolvimento que poderá atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os modelos da criação, assim como é rebaixar a divindade, acreditar que, além do homem, nada mais seja possível para Deus. Então, assim, nós podemos perceber que podemos ter e temos com certeza junto de nós espíritos que vêm aqui para nos auxiliar no progresso e que muitas vezes se fazem com tanta humildade, com tanta simplicidade, que passam desapercebidos, mas marcam a nossa existência com amor e com carinho. E este comentário de Kardec se explica por si só, não é mesmo? Bom, então esta foi, a finalização aqui deste tema trazido a respeito da encarnação nos diferentes mundos. No próximo vídeo, nós adentraremos na questão 189 em diante, transmigração progressiva. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.